para falar sobre imunidade, alergias, coceiras e assim por diante. Se você conhece alguém que espirra, congestiona o nariz, tem coceira nasal, essa live é para essa pessoa. Hoje iremos falar sobre tipos de rinite. Então, se você conhece alguém que tem sintomas nasais, encaminha esse link para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudá-la bastante. Você aí que tá chegando agora, seu nariz coça, seu nariz entope, congestiona, aquela coriza que não para. Se você já sofreu com isso, comenta aqui pra mim, qual desses sintomas que mais te incomoda? Qual desses sintomas que mais te incomoda? Então, hoje falaremos sobre tipos de rinite. Para quem não me conhece, muito bem, eu sou alergista, imunologista, mineira, aqui em Patos de Minas, atendo presencialmente na cidade de Patos de Minas, faço teleconsulta para qualquer região, basta ter um celular e uma boa internet. Eu criei o método ImuniKids, que é um método em que eu ensino mães como fortalecer a imunidade dos filhos. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais sobre como blindar e deixar nossos filhos mais saudáveis do jeito correto, utilizando aquilo que realmente funciona, respeitando a base da nossa pirâmide, que é muito importante. Eu não posso inverter essa base, tá certo? Então, assim, vamos começar. Rinite, sinusite, gripe, tantas ites da vida. Hoje eu escolhi para falar sobre rinite. Quando eu falo sobre rinite, vem logo à mente o quê? Alergia. A maioria dos pacientes entendem rinite como alergia, e isso não é verdade. Nem toda rinite é uma alergia. Rinite é uma inflamação da mucosa do nariz. E essa inflamação da mucosa do nariz pode ser alérgica ou não, infecciosa ou não. Então, o nosso nariz, a mucosa do nosso nariz é muito grande. Eu costumo dizer que é metade da cara. Pensa aqui para você ver, ó. Ponta de nariz, aqui tudo é nariz, ó. Metade da cara é nariz. Então, imagina metade da cara inflamada, produzindo secreção, espirrando, coçando, entupindo. Você tenta respirar, não consegue. Você vai comer, parece uma bica de tanto que pinga. Sabia que existe uma rinite que chama rinite gustativa? Que está relacionado com certos tipos de alimento? Pois é. Rinite, inflamação da mucosa do nariz. Para você entender, pega papel e caneta e escreve junto comigo, que fica mais fácil você acompanhar o meu raciocínio. Então, rinite, você vai escrever assim em cima. Rinite, inflamação da mucosa do nariz. Aí você vai puxar uma setinha para baixo assim, ó. Vai lá, pega papel e caneta, que depois eu quero foto desse papel. Que isso aqui, ó, vale por uma consulta. Então, rinite, inflamação da mucosa do nariz. Setinha para baixo. Rinite não infecciosa. Setinha para cá. Rinite infecciosa. Abaixo da rinite não infecciosa, nós temos rinite alérgica e rinite não alérgica. A rinite infecciosa, ela pode ser viral, fúngica, bacteriana. Então, a inflamação do nariz pode ser gerada por vírus, bactérias, fungos. O nosso nariz, a mucosa nasal, está em continuidade com os seios da face. Então, por isso que nós chamamos os episódios de rinocinusite. Olha que legal. Rinocinusite viral, rinocinusite bacteriana, rinocinusite fúngica. Se a rinite
é não infecciosa, ela pode ser alérgica e não alérgica. Dentre as não alérgicas, quais são as principais? Rinite vasomotora. Sabe quando você está num ambiente quentinho e aí você sai, uma chuva, num vento forte, entra no ar-condicionado do Banco do Brasil, parece que tá 16 graus, e aí o nariz começa... Você tem rinite vasomotora ou rinite idiopática. A variação de temperatura desencadeia um processo inflamatório na mucosa do seu nariz que entope, que congestiona, que pinga aquela coriza, aquele líquidozinho clarinho. Rinite vasomotora. Sabe aquela dúvida que, eu vou dormir de janela aberta não, porque meu nariz fica ruim? Você tem rinite vasomotora, filho de Deus. Se você dormir com a janela aberta, ocorre uma variação de temperatura. De noite, o seu nariz vai atacar. Aí você vai respirar pela boca, amanhece com garganta doendo, entendeu? Isso não é gripe. Você não gripa em dormir com a janela aberta. Doutora, eu gripo sim, eu fico ruim. Ser de Deus? Não. Pode coincidir de você já estar ali contaminado e manifestar uma gripe, mas dormir única e exclusivamente com a janela aberta não gripa ninguém. Se você tiver uma rinite vasomotora, vai inflamar o nariz, produzir secreção, congestionar. Congestionado tem como respirar pelo nariz? Respira pela boca. Quem respira pela boca dói a garganta e por isso que acorda rouco. Essa é a rinite vasomotora. Normalmente, quem tem rinite vasomotora tem outro tipo de rinite. Normalmente, a rinite alérgica. E quem tem rinite alérgica, normalmente tem um pouquinho de rinite vasomotora. Vai depender do nível de cada uma. O tratamento das duas é um pouco semelhante em relação à medicação. Só que os cuidados ambientais, a indicação de imunoterapia são totalmente diferentes. Para a rinite alérgica, eu preciso descobrir qual é a proteína, qual é o alérgeno que desencadeia lá no meu sistema imunológico reação para eu ter os sintomas de congestão, espirro, coceira, coriza. Se eu entro em contato num quarto cheio de ácaro, empoeirado, faz 30 dias que a pessoa não limpa. Sabe quando você vai naquela fazenda da tia, que estava fechada, 3 meses, e a galera vai encontrar no fim de semana, e quando você abre a porta, parece que vem aquele... né? Aquele impacto. São os ácaros em alta concentração na poeira doméstica daquele ambiente fechado. A fazenda, o problema dela não é aquela terra vermelha maravilhosa, é a poeira doméstica da casa, assim como a sua casa. Então, quanto menos você limpa o ambiente, quanto mais velho o seu travesseiro, mais velho o seu colchão, mais tapete, entulho você guarda no seu quarto, na sua casa. Sabe aquela casa que você entra, tem um mundaréu de cacaria? De gente acumuladora, que acumula móvel, acumula objeto, acumula trem, e livra aquela bagunceira? Essa pessoa está envenenando o seu ambiente para o nariz e o pulmão. Paciente que é alérgico, ele tem que ter uma casa clean. Não pode ter acúmulo de objetos de hipótese nenhuma. Então, a rinite alérgica, ela é desencadeada por alérgenos. Quais são os principais alérgenos? Ácaros, epitélio de animais, cão, gato, cavalo, fungos, alérgenos, gramíneas, penas. Esses são os principais. Eu tenho paciente, por exemplo, que faz imunoterapia comigo para ácaros e para epitélio de cavalo. Essa paciente, por exemplo, ela tem um ARAS.
Como que ela vai trabalhar no aras, sendo que o epitélio do bendito do cavalo gera problema para ela, coitada? Então a gente faz imunoterapia contra o epitélio do cavalo para fortalecer o sistema imunológico dela e ela parar de ter sintomas ao ter contato com esse epitélio. Então, para cada paciente de rinite alérgica, eu preciso investigar qual é o alérgeno responsável por aquele sintoma. Muitas vezes nós fazemos o teste alérgico na pele, presencialmente, e se for à distância, exame de sangue. Em alguns casos, poucos casos, o paciente tem cara, cheiro, história de rinite alérgica e os exames são negativos. Você que tá aí me escutando, tem sintoma nasal, o nariz escorre, congestiona, entope, seu filho aí também. Você já fez algum exame alérgico, ele deu negativo? E aí te falaram que você não tem alergia? Tem alguma pessoa assim aqui? Pois é. Eu tenho a felicidade de falar que você pode ter alergia sim. Por quê? Em alguns pacientes, a rinite alérgica, ela é local. Significa local de quê? De nariz. Os soldadinhos não ficam espalhados na pele, no corpo. Os soldadinhos que o exame detecta. Então, ao pessoa fazer o exame, vai dar negativo. Para essa pessoa que tem história, cara, cheiro de alergia e o exame foi negativo, o correto seria a gente fazer um exame que chama teste de provocação nasal. Só que é inviável fazer no consultório. Isso existe só a nível de pesquisa científica. Então, para esses pacientes, nós fazemos imunoterapia também. Eu tenho vários pacientes que são negativos nos exames, mas a história, a cara dele me conta que tem alergia e eu faço imunoterapia nele e ele melhora. Rinite alérgica. Eu preciso descobrir qual é o alérgeno causador. Eu trato com medicamentos de forma correta e com imunoterapia, para essa pessoa nunca mais precisar de medicamento de forma tão frequente, viver tão mal. A única forma de deixar essa paciente sem necessitar de tanto medicamento é com a imunoterapia. A rinite alérgica, ela normalmente desenvolve depois dos 2 anos de idade. Então, quando o seu filho entra para a escola, para a creche, aos 6 meses, ou com 1 ano de idade, que aquele nariz não para de escorrer, né? Aquela corizinha, e às vezes evolui para um catarro amarelado, ou coça, espirra, doente. E cada vez que você leva ele no pronto-socorro, taca um antialérgico para ele, dizendo que é uma alergia. Taca antialérgico para ele, dizendo que é uma alergia, ou prednisona, corticoide, e assim por diante. Eu sinto lhe informar que muito provavelmente não é alergia, porque normalmente a rinite alérgica desenvolve depois dos 3 anos de idade. Até mais ou menos os 3 anos é muito mais comum a rinite viral, a rinite infecciosa, o resfriado. O vírus para a criança, ele é muito impactante, o sistema imunológico dela está amadurecendo, não consegue combater. Então, bateu o vírus ali nela, coitada, ela não sabe devolver para fora, não. Desenvolve o resfriado. Só que os sintomas são muito semelhantes, porque muitas vezes não dá febre, muitas vezes não dá indisposição. Então, cuidado. E cuidado também para você que acha que vive gripado, mas na verdade é uma rinite alérgica. O ideal sempre é consultar com o alergista imunologista para um melhor tratamento e melhor qualidade de vida. Por quê? Quem tem uma rinite alérgica não tratada adoece mais, usa mais antibiótico,
desenvolve rinocinusite bacteriana, otite, hipertrofia de adenoide, respirador oral, alteração da arcada dentária. A rinite alérgica pode ser muito impactante. A verdade é que os pais, os pacientes acostumam com ela e não percebem que o impacto pode ser muito importante. Quem tem uma rinite alérgica não tratada tem 7 vezes mais chance de desenvolver asma. Quem tem uma rinite alérgica não tratada tem muito mais distúrbio do sono, pior desenvolvimento cognitivo e desempenho na escola e no trabalho. Quem tem rinite alérgica tem muito mais olheira do que o outro, usa muito mais aparelho, correção ortodôntica do que os outros. A Elisângela aqui, ó, eu achava que vivia gripada, meu nariz feria demais, de tanto espirrar e coriza. Isso é o que eu mais escuto, Elisângela, no meu consultório. Muitas pessoas acham que tem e na verdade não, né? A Suelen diz o seguinte: meu bebê tem rinite desde os 9 meses, é tão forte que fez ele ter otite 5 vezes seguidas. Suelen, lá no método ImmuniKids eu falo muito bem sobre isso. Não considere isso normal. Isso aqui é sinal de alarme de problema de imunidade. Otite de repetição em criança é sinal de alarme de problema de imunidade, independente se ela tem rinite alérgica ou não. Cabe a investigação, tá bom? E, igual eu falei, é raro, raríssimo, uma criança desenvolver rinite alérgica antes dos 2 anos, tá bom? A cevada pode ser um causador de crise da rinite? Vamos lá, então. Seguindo o raciocínio, adorei essa pergunta. Então, vamos para o nosso algoritmo aí. Quem está escrevendo comigo? Pegou uma folha? Vou repetir. Rinite, inflamação da mucosa do nariz. Rinite não infecciosa, puxa uma seta. Rinite não infecciosa. Rinite infecciosa. Rinite infecciosa, viral, bacteriana ou fúngica. A viral, gente, é resfriado, gripe, ok? Rinite não infecciosa, a gente tem a alérgica e tem a não alérgica. Dentre as não alérgicas, nós temos várias: vasomotora, gustativa, do idoso, gestacional, irritativa. Então, uma rinite irritativa é o quê? Algo irritante que eu cheiro, que eu tenho contato na mucosa do nariz, que agride a minha mucosa nasal. Por exemplo, eu tava jantando, deixei isso aqui na mesa, esqueci. Eu tempero a minha salada com vinagre de maçã. Eu gosto, vinagre de maçã, limão. Para algumas pessoas que têm rinite alérgica, que a mucosa é mais frágil do que outras, eu não tenho rinite. Cheirar o vinagre, cheirar uma quiboa, cheirar um perfume, aquilo dali é irritante para a mucosa do nariz. Pessoas que têm rinite alérgica têm mais predisposição a ter rinite irritativa. Rinite irritativa nada mais é que a substância gera o problema. Não é o meu corpo que está ativando o meu sistema imunológico contra aquela substância. Diferente da rinite alérgica. O meu corpo deflagra uma guerra contra os ácaros. Uma cascata inflamatória. Então, na rinite irritativa, a pessoa pode ter a perfume, produto de limpeza, fumaça, cigarro. E ter sintomas, assim, importantíssimos. E quem tem asma, deflagrar uma crise de broncoespasmo. Quem viu aquele caso de uma jovem que estava em casa, foi cheirar um vidro de pimenta e deflagrou uma crise de broncoespasmo, o pulmão fechou, ela evoluiu para uma parada cardíaca, ficou em coma, lá em Goiânia. Com certeza era uma pessoa que tinha uma rinite alérgica e uma asma não tratada. Uma cheiradinha num frasco de pimenta que tem uma substância que chama capsaicina, que é altamente irritante, deflagrou uma inflamação, uma cascata gigantesca
que levou até parada respiratória. Sempre tem potencial grave, sempre tenha. Não menospreze os sintomas nasais, seu ou dos seus filhos. Às vezes as pessoas falam assim, a imunoterapia é cara. Gente, e é engraçado que muitas vezes pessoas que falam isso têm iPhone na mão, tem bolsas de marca na mão. É o relativo do caro, né? O que é caro, né? Eu não acho caro um tratamento mensal de pouco mais de 230 a 250 reais por mês. Isso não é caro, não. Pelo amor de Deus. Ah, eu não consigo pagar. Procure um jeito para pagar. Dê seu jeito, né? Nós somos motivados para alcançar objetivos. Se eu não consigo isso hoje, o que eu vou fazer para conseguir? Como eu vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida e a do meu filho? Depende da prioridade. Então, ó, para não esquecer, rinite alérgica está relacionada com alérgenos. E eu descubro, na maioria das vezes, quais são esses alérgenos por meio dos testes. Quem tem rinite alérgica tem mais predisposição a ter rinite irritativa, tem mais predisposição a ter rinite vasomotora. Se eu tenho rinite vasomotora, se o meu nariz fica ruim na variação de temperatura, se eu não aguento um ar-condicionado, mesmo na temperatura 24, 25, significa que seu nariz está ruim demais. Aí tem que tratar, usar medicamento. Usar medicamento um período prolongado para desinflamar essa mucosa. Fazer um check-up em outras coisas. Não é normal uma pessoa não tolerar um ar-condicionado na temperatura agradável de 24, não. Tá errado. Nós temos que entender que algumas coisas são toleráveis e outras não, né? Então a gente não pode ficar aceitando certos tipos de sintomas. Temos que procurar ajuda, procurar consultar com especialista, não ficar perdendo tempo com médicos que não são especialistas da área, porque acaba atrasando o tratamento e o diagnóstico. A rinite gestacional, que é um tipo de rinite não infecciosa, não alérgica, ela está relacionada exclusivamente com o nome aí, ó, gestacional, com a gestação. Os hormônios da gestação alteram a permeabilidade da mucosa nasal, desencadeando sintomas nasais. Aí a gente tem que tratar enquanto ela estava grávida. O menino nasceu, como um passe de mágica, a mucosa do nariz melhora, assim como outras doenças que estão muito relacionadas à gestação. Certo? Então, por exemplo, a cevada, normalmente, ela é irritante. Ela dá um tipo de rinite irritativa. A Michelle falou o seguinte: meu filho só melhora quando toma antibiótico. Parou de tomar, já volta. Não sei o que fazer. Michelle, precisa consultar com o especialista. Tomar antibiótico demais não é normal. Tomar antibiótico demais não é normal. Grava o seguinte, gente. Criança... Eu falo muito isso lá no método ImmuniKids. Uma criança, eu classifico ela em trilha verde, amarela e vermelha. Se seu filho, até os 6, 8 anos de idade, adoece mais que 6 vezes no ano, resfriadinho, é um sinal de alerta, está errado. Está errado, temos que agir. É esperado para uma criança ela ter um episódio de resfriado a cada 2 meses, pelo menos. É uma criança maravilha isso. Então, se tá necessitando ainda de antibiótico, tá errado. Precisa ver a base dessa pirâmide, se precisa fazer alguma suplementação. Lá no método ImmuniKids eu tenho o guia de exames para análise da imunidade. Então, a gente precisa olhar isso com detalhe. Vamos ver outra pergunta aqui. Amaciante e perfume acabam comigo. Pessoas que têm rinite irritativa com amaciante e perfume,
precisa tratar muito bem essa mucosa. E se mesmo assim não tolerar, é tentar passar o perfume longe dessa região aqui, né? O problema é as pessoas, quando chega com aquele perfume vagabundo, que incendeia todo canto que passa, né? Aí haja nariz pra aguentar. Mas uma boa substituição do amaciante é o vinagre de álcool, tá? É uma boa opção. E o perfume aí é conversar com a parentada para poder melhorar a qualidade dos perfumes. Minha filha, a Aline, falou o seguinte: minha filha tem 3 anos, tem rinite e asma. Até ter um diagnóstico foi muito sofrimento e hospitalização. Aline, que bom que a sua filha já tem diagnóstico agora, porque é isso mesmo que você disse. É muito sofrimento, muito uso de antibiótico, de corticoide sem necessidade, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Tem alguém querendo conversar comigo, tirar alguma dúvida ao vivo? Pode pedir que eu chamo. Quinoa, amaciante, perfume acabam comigo também. E muitas vezes, as pessoas, às vezes, com perfume, desenvolve dermatite de contato também. Certo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ao vivo comigo, pode pedir para participar que eu chamo, tá? Então, ó, pra rinite, a principal coisa que você vai observar no seu filho, em você, vai lá no espelho e vê se você ou seu filho tem cara de alérgico. Primeira coisa que você vai olhar para uma rinite alérgica: olhos. Tem olheira? Tem arroxeamento aqui embaixo dos olhos? Nessa preguinha aqui do olho tem como se fosse um risco. A gente chama de linha de Denny-Morgan. Aqui no nariz, a pessoa coça tanto o nariz que tem um risco também na metade do nariz. A gente chama isso linha de saudação do alérgico. É uma pessoa que vive fungando. É uma pessoa que tem pigarro. O nariz fica pingando, então vai ficar chupando aquele negócio. Sem falar quando acorda e dá 10 espirros todo dia, né? Pode acordar que enquanto ela não der 3 ou 4 espirros, eventualmente evolui com muita tosse. Isso é a história de uma provável rinite alérgica. É algo mais persistente. Os sintomas podem ser diários. Todo dia a pessoa tem alguma coisinha. Todo dia. Ou 2 vezes por semana. Ou 2 vezes no mês. E dessa forma a gente classifica a gravidade de forma diferente. Então, para cada paciente, a gente classifica de forma diferente, tá certo? Então, para você pensar se seu filho tem, se você tem, são esses sintomas que você vai observar. E o que fazer? Consulta presencial ou via telemedicina. É a mesma coisa. A única coisa que eu não vou conseguir fazer é olhar dentro do nariz do seu filho, mas o tratamento vai ser igual, a resposta ao tratamento, a qualidade no acompanhamento, a mesma coisa, tá certo? Eu tenho vários pacientes do Brasil todo fazendo imunoterapia comigo, controlados, e graças a Deus com a rinite bem longe. A Patrícia falou o seguinte: do meu filho coça e agora do nada tosse e fala que tem catarro na garganta. Não tá espirrando, só tosse. E esse catarro na garganta? É o bendito pigarro, né? Provavelmente é uma criança que tem uma síndrome do gotejamento posterior. O que é isso? O nosso nariz, ele é conectado com a garganta. Então aqui mucosa do nariz, aí cai lá na garganta, né? Esse nariz fica pingando secreção lá atrás, sabe? Pingando. E aí, essa secreção que fica pingando estimula o reflexo de tosse. Ou pigarro e assim por diante. Então, enquanto eu não resolvo essa inflamação do nariz, não resolve esses sintomas. E aí, continua.
Tem que ir sempre na base do problema. Não esqueçam isso, na base do problema. Não adianta usar neossoro. Não adianta aplicar essas drogas no nariz, porque vai viciar e não vai resolver. Quem já aplicou neossoro no nariz? Quem é viciado em neossoro aqui? Tem alguém? Comenta aqui pra mim. Eu uso neossoro, Desirê, comenta aí. Já usei. Eu carrego na bolsa, eu deixo debaixo do travesseiro. Naridrim é a substância que chama nafazolina. Alguém aí usa? Já usou? O neossoro é uma medicação que ela foi desenvolvida, por exemplo, para um quadro de pós-operatório, de rinoplastia, septoplastia, que a mucosa do nariz está podre, de tão congestionada, de tão entupida, não passa nada ali. Aí você pinga uma gotinha, é como se abrisse um túnel ali para a pessoa respirar. Beleza, aí você usa de forma consciente por alguns dias, seguindo a orientação do otorrino. Um adulto tá mega gripado, não tá passando um fio de ar pra ele dormir, tá usando, lavando o nariz, tá usando tudo direitinho. 2 dias de noite, pinga uma gotinha, ok? O problema é o ser, o abençoado de Deus, que tem uma congestão, espirro, coceira, coriza crônico, ou seja, diário, todo dia, o nariz dele pinga que nem uma bica danada, congestione e ele começa a pingar neossoro. Aí começa a pingar uma vez por semana. O efeito passa rapidinho, ele pinga de novo. Aí o efeito passa de novo, ele pinga 2 gotas agora. Aí quando ele vê, ele tá com um frasco debaixo do travesseiro, um no carro, outro na bolsa e 2 no estoque da casa dele. Viciado. E o problema é que quem abusa do neossoro, naridrim, desenvolve uma rinite que chama rinite medicamentosa. Dentro lá do nosso algoritmo, rinite não infecciosa, rinite não alérgica, existe a rinite medicamentosa. A mucosa do nariz desenvolve uma atrofia devido ao uso e abuso desse remédio. E aí, sabe qual que é o problema? Sangramento nasal, perfuração do septo nasal. O nosso nariz, ó, esse do meio aqui, ó, imagina essa camada lá entrando aqui no nariz. A gente chama de septo. De tanto você pingar essa porcaria no nariz, isso aqui perfura, aí seu nariz fica interligado. Pensa que bênção você não tratar uma rinite alérgica, abusar do uso do neossoro e ganhar uma cirurgia complicadíssima. Arritmia. O uso abusivo de neossoro gera arritmia. Não é à toa que em criança menor de 12 anos é proibidíssimo, com risco de intoxicação e morte. Então tenham consciência. E lá na farmácia, quando você chega no balcão da farmácia e fala assim, meu nariz tá meio entupido, tô querendo remédio. Leva esse aqui, ó, 3 frascos por R$10. Então cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso, porque vocês estão sendo levados para o caminho fácil, mas que vai ficar muito difícil. A Pri Francioli perguntou, doutora, quais alimentos podem causar rinite? É o seguinte, nenhum alimento pode gerar rinite. Então, não existe rinite alimentar. O que nós temos é o seguinte, paciente alérgico a leite, ele tem alergia IgE mediada a leite ou a ovo. Então, é um tipo de reação imediata. Ele come aquilo, o corpo dele reage inteiro contra aquele alimento, manifestando com urticária, angioedema, coriza nasal. Então, ocorre uma inflamação do nariz desencadeada por uma anafilaxia do alimento.
Alguns pacientes referem piora dos sintomas nasais da sua rinite alérgica com o uso de leite. Isso não é mecanismo imunológico, é muito mais uma percepção do paciente. E a gente pede para excluir, ele observa e fala, não, melhorou. Eu falo, então tá, então para de comer. Mas não quer dizer que é uma resposta imunológica aquele alimento, a não ser uma pessoa que tem anafilaxia. São coisas diferentes. Muito bem, as perguntas estão ótimas. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, ó. O que mais? Eu vou perdendo aqui as perguntas. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Tem uma amiga. Tenho asma e rinite e não paro de tossir. Quando chove, piora. Carmen, isso não é normal, né? Você ter uma doença como asma, rinite, é plenamente possível você viver sem nada, sem sintoma nenhum. Por isso que hoje é muito comum a gente falar até na possibilidade de cura de asma e de rinite por conta da imunoterapia. Pacientes que têm rinite alérgica, que têm asma de causa alérgica, fazem imunoterapia, têm possibilidade de cura porque se fizerem um controle ambiental rígido e uma imunoterapia muito bem feita, é possível não ter sintomas sem depender de remédio. Então, se você está assim, tem muita coisa errada no seu tratamento, nas orientações que já foi te passado, né? E isso, principalmente para quem tem asma, a inflamação lá do brônquio, ele permanece. O remodelamento também. Então, a capacidade pulmonar sua vai alterar ao longo do tempo. Não menospreze os seus sintomas. Não deixe ficar ruim demais para procurar ajuda. Procurar um especialista para poder te tratar. Viu? A Maria disse que eu tô uma gata, o cabelo ficou top. Ei, Maria, obrigada, viu? Ela é lá do Imunikids, é uma guardiã da imunidade também, uma gracinha. Ela é do Nordeste. Meu cabelo eu tô acostumando com ele ainda, eu acho que eu não gostei muito não, sabe? Vou preferir quando ele crescer mais um pouco aqui, ó. Até... Mas tá bom, né? É bom mudar um pouquinho. É bom mudar. Olheiras demais, minha menina tem. Até a médica notou e falou. Elisângela, a olheira, por que a olheira acontece em paciente que tem rinite? Tanto a rinite alérgica ou não. Quando a gente vai dormir, principalmente, vamos supor, eu vou dormir, deixa eu beber uma água aqui. Eu vou dormir, eu coloco o travesseiro assim. Ou eu viro do outro lado. Ocorre uma pressão maior de um lado do que o outro, concorda? A drenagem ali fica prejudicada. Então, por isso que muitas vezes a gente tem até que mudar de posição para respirar melhor. Para o paciente que tem rinite alérgica, isso é muito pior, porque um nariz não consegue compensar o outro direito. Então, ocorre uma congestão geral dos vasos aqui da face. E os vasos que drenam aqui a região dos olhos vão ficando congestos. Por isso, o arroxeamento, o escurecimento, o aspecto cansado que a pessoa tem. Por isso que tem criança que fica bem comprometida. E sabe o que é pior, eu acho, para criança? Aquela criança não vai ter um sono de qualidade. Por quê? Pensa comigo. Quando o nariz não está respirando bem, congestionado, tem mini despertares. A pessoa, sem perceber, ela não percebe que despertou. Ela sai do sono REM de qualidade e vem para o não REM. E aí ocorre mini despertares. Isso daí gera um cansaço, uma fadiga, um déficit de atenção, déficit de memória absurdo. Tanto é que, por exemplo, crianças que têm rinite alérgica grave, que têm hipertrofia de adenoide, que piora ainda mais a congestão,
têm sono extremamente agitado, costumam fazer bastante xixi na cama. No outro dia, tem sonolência na escola. Muitas vezes tem estudo que mostra que crianças que têm rinite alérgica associada com hipertrofia de adenoide importante, quando elas tratam a rinite alérgica e às vezes operam a hipertrofia de adenoide, a criança para de fazer xixi de noite. A mãe consegue desfraldar. Por quê? Gente, pensa você aí adulto. Se você dorme bem, uma noite plena, você bate na cama 10 horas da noite e acorda no outro dia 6 horas da manhã, você vai fazer xixi 6 horas da manhã. Agora, se por acaso, por algum motivo, você perde o sono 2 horas da manhã, o que você faz? Todo mundo percebe que a bexiga tá meio assim, meia boca, vai lá no banheiro e faz xixi, não é? A criança vai fazer xixi aonde? Ali onde ela tá mesmo. Então a noctúria, até isso, noctúria, gente, é o xixi que faz à noite, tá? Até isso tem impacto, tá bom? Então fiquem atentos. Uma coisa tem relação demais à outra. Essa live é para minha filha. Minha menina de 10 anos tem tanto olheiras assim como eu. Elisângela, que bom que essa live é para você, viu? Esse é o objetivo, meu compromisso aqui, gente. Toda segunda, 20h30, eu tô aqui falando um tema. Alergia, imunidade, ImuniKids, para vocês poderem levar a minha mensagem para outras pessoas também. Então, sempre manda esse aviãozinho que tem aqui no cantinho, ó, para seus amigos, compartilha a live depois, participem. Às vezes você quer conversar comigo ao vivo. Hoje ninguém pediu, o povo tá tímido, viu? Hoje ninguém pediu para conversar comigo, mas quando quiser pode pedir que eu chamo aqui, a gente conversa. Doutora, meu filho começou ontem muito espirro e tosse. Hoje febre e espirro e coça muito o nariz. Devo levar ao hospital? Tô com medo de levar muitas viroses diferentes. É o seguinte, aqui o perfil dela chama Mamãe de Sara. É o seguinte, eu falo muito isso lá no método ImuniKids, né? Nós precisamos ter segurança sim. Quais são os sinais de alarme para poder levar o filho ao pronto-socorro ou não, né? Quando eu posso esperar em casa e o que eu vou fazer enquanto eu espero e quando eu devo levar imediatamente meu filho ao pronto-socorro, porque esse negócio de esperar 3 dias tá errado. Muitas vezes no primeiro pico de febre já tem que levar o filho ao pronto-socorro, vai depender dos outros sintomas de alarme. Então assim, febre, se tem febre já mostra que provavelmente é infeccioso. Rinite alérgica não gera febre, tá bom? Se o nariz começar a escorrer e tudo, é a causa da tosse, provavelmente. Então, se seu filho, no momento da febre, fica moadinho, né? Cansadinho ali, desanimado, você medica, ele melhora, ele come, ele ingere líquido, ele não tá vomitando, ele tá com o estado geral preservado, você pode esperar em casa, não precisa levar no pronto-socorro imediatamente, não. Dá pra você conduzir em casa. E aí, saber acompanhar os outros sinais de alarme, né? Lá no método ImuniKids tem aulas bônus sobre todos os sintomas de levar ao pronto-socorro, a diferença de gripe, resfriado, rinite, sinusites, otites, amidalites. Tem um módulo que é sobre as ites, como dominar todas as ites que o meu filho pode ter, porque além de uma mãe dominar tudo aquilo que ela pode fazer para melhorar a imunidade do filho, vai ser muito mais fácil ela dominar os principais sintomas e as principais doenças que aquela criança vai ter, porque isso vai economizar muita consulta e medicamento para ela. É o que eu prego bastante lá no ImuniKids com as minhas mães, tá? Para você que quer conhecer, não sabe o que é esse método ImuniKids, chegou aqui recente, não tá entendendo o que é, digita 2024 aqui, que eu vou te mandar um link de uma aula que eu explico melhor sobre o que é o método ImuniKids. É um programa que eu criei online, em que você faz assinatura, você tem acesso inicialmente a 12 meses, acesso a várias aulas gravadas, encontro ao vivo comigo, material de apoio, você vai entender toda a base, a pirâmide da imunidade do seu filho, sobre suplementação, quando deve suplementar, como, quais as fórmulas eu vou utilizar.
e dominar esses assuntos tão importantes e corriqueiros. Então, se você quer conhecer melhor esse programa, esse método, digita 2024 que eu te mando o link, tá bom? Meu irmão usava Neosoro e era um vício. Troquei o líquido por água e ele usou por meses sem saber. Você salvou seu irmão, viu? Flora, parabéns. Você vê o tanto que é viciado que nem percebeu ainda. É só o ato de pingar, né? Mas ele deve ter pingado pra caramba, pensando tanto que aquilo tava ralo e fraco, né? Mas que bom que você ajudou. A Érica falou o seguinte: minha filha de 4 anos foi diagnosticada com rinite. Faz uso de Avames desde agosto de 2023. É indicado o uso contínuo? Repitam comigo. Criança, adulto que precisa de usar o Avamis por mais de 3 meses de forma contínua, quando para de usar, os sintomas voltam, significa que aquela rinite é persistente e grave. Significa que eu preciso fazer imunoterapia para esse paciente. Uso de corticoide nasal, Avamis, Nasonex, Amon, Buzonide. Quando eu uso por mais de 6 meses contínuo, tem maior chance de efeito colateral. Por exemplo, glaucoma, aumenta a pressão do olho. Então, procure ajuda, Érica. Vamos tratar essa filha corretamente, tá bom? Se eu preciso tanto, então... A imunoterapia ajuda a controlar a alergia ou quando termina o tratamento já acaba a alergia? É o seguinte, deixa eu explicar. Imunoterapia é um tratamento que dura 3 anos. Os sintomas, eles ficam controlados normalmente a partir dos primeiros 3 meses. E depois disso é o tratamento de manutenção. Eu preciso dessa manutenção para o corpo produzir células de regulação que o corpo do alérgico não tem. O que diferencia um paciente alérgico de um paciente não alérgico? O paciente não alérgico, ele tem uma orquestra bem alinhada, bem sintonizada. Ele tem células, soldados, que regulam processos inflamatórios. Já o paciente alérgico é uma zona, uma bagunça. Todo mundo toca desafinado, não tem células de regulação. Então, a imunoterapia estimula a produção dessas células de regulação. Elas vão organizar essa baderna. Para eu produzir células em grande quantidade, eu preciso de tempo. Então, por isso que a imunoterapia são 3 anos. Se eu melhoro, estou bem, paro a minha imunoterapia com 6 meses, 1 ano, os sintomas vão voltar muito rápido, porque eu não produzi células de regulação na quantidade adequada. Quando eu faço direitinho meu tratamento, os meus sintomas ficam controlados muito tempo. Alguns pacientes não reclamam mais, não precisam nem repetir o tratamento ao longo dos anos aí futuro. Pra vocês terem ideia, eu tenho hoje no consultório, por exemplo, adultos de 50 anos, que fizeram imunoterapia quando era criança. E hoje, outros médicos, né? Eu sou nova, gente, pelo amor de Deus. E aí, esses adultos fizeram imunoterapia com outros médicos, ficaram bem, estão ótimos, não reclamam dos sintomas, não perturbam eles. E hoje me procuram no consultório para que eu faça imunoterapia nos filhos, para os filhos ficarem bem. Então, ou seja, olha o tempo de anos que esses pacientes estão bons. Alguns pacientes, a depender do hábito de vida, controle ambiental, vão precisar repetir o tratamento? Sim. Quando? Depende de muitos fatores. O que é garantido no tratamento é controle e possibilidade de cura. Nós temos já relato de paciente que não relata sintomas mais, tá bom? Meu tempo já tá acabando. Gente, eu nem vejo. Tem quase 1 hora que eu já tô aqui. Meu filho tem 3 anos. Quando tá entupido, passa pomada de Vick. Quem já fez isso? Eu lembro da minha mãe passando Vick no meu pulmão. Acredita? Eu lembro. O Vick, a substância dele pode gerar uma vasoconstrição, né? E aí dá a sensação transitória ali de melhorar a congestão. Mas qual que é o problema?
Em alguns casos, ele pode ser tóxico. E para pessoa que tem asma, gerar uma crise de broncoespasmo, piorar por conta do cheiro. Então, o que é melhor? Nariz entupido e na causa? É gripe? Tem muito catarro? Lavagem nasal. Usar um descongestionante oral, dependendo. Vai, por uma gripe, vai ajudar um antialérgico? Não, não vai. Para de usar antialérgico em gripe. Não ajuda nada. A congestão é por conta de uma rinite alérgica? Lavagem nasal, antialérgico, corticóide nasal. Nós temos excelentes medicações hoje. Eu paro de usar o remédio, a rinite alérgica volta? Imunoterapia. Não adianta, tá bom? É isso. Minha neta de 6 anos, ela sempre tem uma tosse, mas à noite. Será que é alergia? Pode ser, tá? A gente precisa investigar. Precisamos investigar. Tosse é um sintoma que pode ser várias doenças, dentre elas rinite alérgica, asma, rinocinusite, doença do refluxo, síndrome do gotejamento posterior. Doutora, a Bel perguntou, quem tem sinusite tem algum alimento que é proibido? Não. Não. Pode comer, gente. Pode comer. Isso é mito. Aquele povo lá doido que tudo é alimento inflamatório, coitado dos alimentos. Fica criando teoria doida. Meu filho de 4 anos foi diagnosticado com rinite alérgica e faz uso do Avamys. Pode ser uso contínuo, igual eu falei, né? Pode fazer uso, mas se tá precisando de usar a longo prazo, precisa fazer imunoterapia para resolver a causa do problema e ficar livre de tanto remédio por tanto tempo. Beleza. Pessoal, hoje nós falamos sobre tipos de rinite. Eu acho que eu fui bem clara em relação à diferença de rinite, né? Quando é alérgica, quando não é, quando é infecciosa, quando não é. Dei uma pincelada um pouco aqui no tratamento. Então, ó, lá no link da minha bio, eu tenho no meu perfil, tem lá o link do método ImuniKids para vocês conhecerem mais. Se você quiser receber aí uma aula gratuita, só você digitar 2024 que você recebe essa aula, tá bom? Semana que vem, às 20h30, estou aqui difundindo aí conhecimento, inspirando novas atitudes. Eu acho que o conhecimento, a gente simplesmente não passa ele. Quando eu começo a inspirar novas atitudes, eu consigo mudar um pouquinho. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, essa live, ela pode chegar muito longe, principalmente se você me ajudar. Então, sempre compartilhe esse aviãozinho, eu vou deixar salvo lá no meu perfil. Comenta lá alguma pessoa que você conhece, marca lá essa pessoa para essa pessoa assistir esse material. Tem muitas pessoas que não têm condição de pagar uma consulta, eu sei disso, não é à toa que eu faço esse trabalho social aqui no Instagram também. É para poder ajudar e orientar essas pessoas. Eu recebo vários directs todos os dias que algum conteúdo que eu postei aqui economizou consulta para essa pessoa. E é com muita gratidão a Deus que eu tenho essa persistência e essa constância aqui, tá bom? Então, ó, vejo vocês na próxima segunda-feira, tá certo? Boa noite e até a próxima.